Fala, galera! Aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 21 da Enem 2010. Vamos lá? Negro, filho de escrava e fidalgo português, o baiano Luiz Gama fez da lei e das letras suas armas na luta pela liberdade. Foi vendido ilegalmente como escravo pelo seu pai para cobrir dívidas de jogo. Sabendo ler e escrever, aos 18 anos de idade, conseguiu provas de que havia nascido livre. Autodidata, advogado sem diploma, fez do direito seu ofício e transformou-se, em pouco tempo, em proeminente advogado da causa abolicionista, certo? Então, está falando do grande Luiz Gama, tudo bem, que foi um dos grandes personagens na luta contra a escravidão no Brasil, beleza? Vamos para a questão. A conquista da liberdade pelos afro-brasileiros na segunda metade do século XIX foi resultado de importantes lutas sociais condicionadas historicamente. A biografia de Luiz Gama exemplifica a... dois pontos. Galera, o texto está falando a respeito do Luiz Gama, tudo bem? Que era filho de escrava, filho de português, foi vendido ilegalmente como escravo porque ele não era escravo, certo? Ele tinha nascido livre, tudo bem? E autodidata, aprendendo sozinho, fez toda uma carreira no direito, certo? Então, o que essa biografia, o que a vida do próprio Luiz Gama conseguiu manter como exemplo, certo? Então, a questão, a alternativa correta tem que levar a vida do Luiz Gama como exemplo, certo? Então, vamos para as alternativas. Letra A. A impossibilidade de ascensão social do negro forro em uma sociedade escravocrata, mesmo sendo alfabetizado. Galera, existe uma total impossibilidade de ascensão social? O texto, a pergunta, não pediu para a gente usar a vida do Luiz Gama como exemplo? Ele não nasceu escravo, mas foi vendido ilegalmente. Conseguiu provar que não era escravo, aprendeu sozinho o direito, certo? E foi advogado de muitos escravos nas causas abolicionistas. Então, quando a letra A fala total impossibilidade de ascensão social, não está usando a vida do Luiz Gama como exemplo, certo? Se a gente usar o exemplo dele, não existe uma total impossibilidade. É muito difícil? Com certeza é muito difícil, mas ele conseguiu, certo? Então, letra A, falsa. Letra B. Extrema dificuldade de projeção dos intelectuais negros nesse contexto e a utilização do direito como canal de luta pela liberdade. Certo, tudo bem? Foi mais ou menos a luta do Luiz Gama, correto? Ele, apesar de ser livre, certo? Ele sente uma dificuldade da projeção dos negros livres, né, no campo intelectual e utiliza o direito como canal, né, como forma de lutar pela liberdade, não só a própria dele, beleza? Exemplifica bem a vida do Luiz Gama. Vamos ver as outras alternativas. Letra C. Rigidez de uma sociedade assentada na escravidão, que inviabilizava os mecanismos de ascensão social. Essa aqui parece bastante com a letra A, certo? A sociedade é rígida, muito. Assentada na escravidão? Sim, mas a vida do Luiz Gama dá um exemplo de que não é impossível, certo? E existe sim mecanismos de ascensão social. São muito difíceis de serem conquistados? São. É uma sociedade rígida? É, mas não a ponto de inviabilizar totalmente. Tanto que o Luiz Gama é um exemplo disso, certo? Então, letra C, incorreta. Letra D. Possibilidade de ascensão social, viabilizada pelo apoio das elites dominantes a um mestiço filho de pai português. Gente, o pai dele o vendeu para cobrir dívidas de jogo, certo? Então, ele não tem um vínculo com o pai dele. Quando a questão fala assim, então, por ele ser filho de pai português, existe a possibilidade de ascensão social. Ele não leva o nome do pai, né? Não é isso que o texto está falando. Que ele coloca o nome do pai dizendo, olha, sou filho de português, por isso posso ascender socialmente, certo? Então, letra D, falsa, certo? Letra E.
trocas de favores entre um representante negro e a elite agrária escravista, que outorgara o direito advocatício ao mesmo. Galera, um representante negro que luta pela abolição da escravidão e a elite agrária escravista que ganha dinheiro com a escravidão, eles não necessariamente fazem uma troca de favores, certo? A elite agrária, inclusive, não era nada a favor do Luiz Gama ter direito de ser advogado, certo? Então, essas duas partes aqui não se relacionam bem, certo? Então, letra E, falsa. Ficamos, então, por último, com a letra B. Então, a extrema dificuldade dessa projeção dos negros, mesmo livres, e o direito como canal, né, de luta pela liberdade, luta pela abolição da escravatura, certo? A letra B fala do processo da conquista de liberdade dos afro-brasileiros na segunda metade do século XIX e fala do exemplo da vida do Luiz Gama, certo? Então, uma pergunta que tem que conhecer um pouquinho o projeto abolicionista no Brasil, mas uma boa interpretação do texto dá para responder sem muitos problemas. Beleza, galera? Bons estudos e até mais!